O Benfica não jogou nada. O Benfica ganhou 2-0 ao Gil Vicente. O Benfica não viu o jogo. Fez um jogo assim. Mas independentemente disso, ao longo da semana soube-se que o Benfica não é toupeira. Pois, não é toupeira, exatamente. Não, o Benfica é toupeira. Não, confirmou-se. O Benfica não é. Não, o Benfica é toupeira. Não, confirmou-se. Os excelentíssimos desembargadores. Não, exatamente. Então, mas o Paulo Gonçalves Mas qual é a do Benfica. surpresa? Não, o Paulo Gonçalves não é da SAD do Benfica. Não. Mas é do Benfica ou do Benfica? O Paulo Gonçalves, na altura, era funcionário do Benfica. E o Júlio Loureiro? O Júlio Loureiro não. Então o que é que é? Funcionário de um sítio qualquer. Então o que é que andam a mexer nos fecheiros informáticos dos tribunais? Sim, mas o que o Tribunal disse, o que os seus colegas desembargadores disseram foi que, visto e revisto, esta instituição não é toupeira. A minha posição é muito clara. Eu sei. Eu não comento. Não posso comentar. Mas eu posso comentar. Eu legalmente não posso. Aliás, deixa-me só dizer uma coisa. Na sexta-feira, nas entrelinhas, disse tudo. Vou-me inscrever, eu escrevo. Não, eu não Fez disse. o possível. Eu não disse. Ok. Opa, eu apenas respiguei uma parte do acórdão, porque vamos lá ver uma coisa. Eu já absolvi pessoas, como é que é? Vencido, mas não convencido. Sim. Mas não posso. Havia prova, a prova não. Pá, não está. Agora diga. Mas. Acho Ok, que tudo bem, mas eu já me isto não aconteceu é a para mim. Eu tenho que ter respeito, isso é outra coisa que não há. Tenho que ter respeito pelos meus pares nessa matéria e não ponham minimamente em causa o juízo final que eles fizeram, porque não se fazem omeletes sem ovos. Atenção. Agora, eles não deixaram de respigar uma situação. Há quem entenda que foi uma crítica ao Ministério Público ou não me vou pronunciar acerca disso, que é, então, trabalhavam todos ao lado uns dos outros, ninguém se conhecia, não havia troca de nada e tal e tal. Eu se calhar posso fazer aqui uma pequena síntese antes de passar a palavra ao António, dizendo que é uma... O Benfica na sentença ficou ilibado, mas este é um processo que não deixa o Benfica confortável. Este artigo António, é verdade. E agora deixa-me só chamar a atenção de uma coisa. Não deixa o António falar. Não, o António já vai falar. Eu já me inscrevi. Eu acho que este artigo está muito bem feito. Está muito bem feito. E corresponde um bocadinho. Isto são as várias perspectivas com que podemos analisar uma decisão. E não é a primeira vez que acontece isso. Mas grosso modo, o que acontece é que as pessoas têm a mania de... A justiça é muito boa, é a nosso favor, e é muito má se é contra Deixemos nós. falar, A minha António posição Gonçalves. podia-se traduzir numa frase inicial. Estou, como benfiquista, estou aliviado, mas não estou compensado. Isto é correto, a posição é honesta. Tenho duas posições. Tenho a posição própria de um Estado de Direito, Muito bem. onde só pode ser sujeito, só se pode, neste caso, ser pronunciado ou acusado, se fosse em fase posterior, desde que haja provas insufismáveis do crime que está a ser ponderado e que está a ser avaliado, e não são provas nem evidências a habitual prática de achismos e de achistas. Eu posso achar muita coisa, mas seja neste crime ou seja noutro qualquer, tem que haver provas irrefutáveis. Portanto, não percebo qual é a surpresa de o Tribunal da Relação ter decidido conforme a juíza de instrução. Primeiro ponto. Segundo ponto, aliás, o meu texto amanhã na Bola tem um título que de algum modo também resume o meu estado de espírito sobre isto, em cada clube há um tribunal. Isto é, nós temos tendência, estupidamente, emocionalmente, melhor que não é estupidamente, emocionalmente, para achar que o melhor tribunal para o Porto e o Sporting é o que seja mau para o Porto e para o Sporting e o contrário com o Benfica e todos aqui a fazer isto. Isto não nós discutimos, isto é, eu não sou jurista e portanto também estou à vontade, mas nós discutimos estas coisas, ou devemos discutir estas coisas, pessoas que não percebem nada disto e que dão palpites e que tratam disto como se estivéssemos a tratar agora meio a brincar, meio a sério, do tempo, no jogo do Portimonense, dos resultados, etc. Ainda há o segundo ponto, antes de passar para o último, que é o seguinte. Nós, e voltando ainda a isto, nós nestas questões jurídicas que infelizmente estão a criar metástases no mundo do futebol, do desporto, mas em particular no mundo do futebol, temos
esta situação que é presunção de inocência como princípio fundamental. Confiamos na justiça como princípio aclamatório e declamatório. E depois, se for outro clube, a presunção é sempre de culpa. Quer dizer, neste caso, do Benfica. Está bem, ok, mas é só para dizer que tem razão, a parte do Estado de Direito é inatacável, independentemente agora do que inatacável a posição do sistema de justiça. Quer dizer, isso não há qualquer dúvida. Até porque, bem, ainda há outro ponto, já agora, muito rapidamente, que é, aliás, que foi aflorado até no comunicado do Sport, não, creio que não de Porto, ou ao contrário, já não me recordo bem, que é o pretenso, ainda é um segundo grau disto, o pretenso nexo de causalidade com a verdade desportiva. Que então, o que é? Provar que houve uns processos que lá um funcionário do Benfica soube, ou quis saber, ou a tal toupeira, se isso foi assim ou se não foi, não interessa, e que isso provocou que o árbitro pudesse assinalar o penalti. Isso é uma coisa... Aqui não faz absolutamente nenhum sentido. Mas pronto, ok. Só recordar por memória algumas situações dos clubes rivais. Eu não estou a dizer isto para defender o Benfica, atenção. Estou a dizer isto apenas para dentro da tal clubite que leva a que consideremos se for do nosso lado é bom, se for do outro lado é mau. O Sporting teve uma situação em que o seu ex-vice-presidente da direção, alegadamente, ou mesmo não sei se já foi julgado, foi julgado uma tentativa de corrupção de um árbitro. Esse foi o Paulo Pereira Cristóvão. E a defesa do Sporting foi que o Paulo... Nem foi corrupção, foi uma armadilha. Uma armadilha, os 500 euros, ou não sei o quê. Meteu-lhe dinheiro na conta. Sim, corrupção, claro. É corruptível. Bem, e o que é certo é que a defesa do Sporting na altura, e que fez ao nível da justiça comum e ao nível da justiça desportiva, fez vencimento, foi de que a direção do Sporting não tinha nada a ver com o que o seu vice-presidente fez. Bem, aqui no Benfica nem se trata de um vice-presidente, trata-se de um funcionário. Quanto ao Futebol Clube Porto, ainda agora no caso em que o Porto e o Porto Sade e o Francisco J. Marques foram a tribunal e, enfim, em primeira instância foram sancionados. A defesa, por exemplo, do Francisco J. Marques foi que eu fiz isto de modo próprio, num canal de clube, a direção da SAD não sabia nada. Ainda bem que invoca esse caso. Ainda bem que invoca esse caso. Eu já lá vou. Já me escrevi. Que não, está bem, que não tinha nada a ver com isso. Quer dizer, a direção de Porto sabia lá, pá, isso dos meios não é nada connosco. Também tem, esse caso tem recurso. E tem recurso. Bem, o Porto até podemos ir para uma questão anterior, mas não vale a pena, que é a questão do apito dourado, em que toda a gente sabe que os factos aconteceram e que foram reduzidos a zero por questões formais e procedimentais próprias no Estado de Direito. Atenção, eu não estou a vetar isso. Próprias no Estado de Direito. Portanto, do ponto de vista jurídico, não tenho nada a dizer contra essa questão. Ora, nesse caso, o Porto, o que é que ficou? Uma má reputação. E com isto passo para o último ponto que eu queria referir. É que eu não gosto da reputação que o meu clube de coração transporta com estas mas ninguém gosta, ninguém gosta. Isso incomoda-me. E ao menos que isto sirva de lição muito bem. Para o futuro do meu clube, onde tem que haver rigor, ética, estética, transparência e cuidado na seleção das pessoas que trabalham no Benfica, que têm que ser impolutas para respeitar a história do clube. Muito bem. Eu folgo em saber isso, Pagão Félix. Não, ok. Bueno, é a minha posição. Folgo em saber isso, mas tanto quanto é do conhecimento público, Paulo Gonçalves continua a trabalhar com o Benfica, a colaborar com o Benfica, a ser funcionário do Benfica. Não, calma, Joana, calma, funcionário do Benfica não. Pronto, já não é funcionário do Benfica. Continua, nomeadamente a fazer. Ok. Vamos lá ver. E depois, o Estado de Direito tem que ser a montante e a jusante. Uma decisão é uma decisão, claro que sim, há uma decisão.
está tomada, muito bem, mas há questões a montante deste processo que a nós, como cidadãos ativos, e nomeadamente como fazedores da opinião, também nos compete discutir. Por exemplo, eu não compreendo como é que nós vivemos em universos paralelos, onde sabemos uma série de coisas pela comunicação social, onde de facto, além dessas coisas que sabemos, onde se confirma que efetivamente existiram acessos indevidos àqueles processos pelos funcionários de justiça. Alguns já eram conhecimento público. Pois alguns eram, outros não eram. Aliás, deixa só dizer uma coisa, acessos indevidos é que na comunicação social se chama fontes. E depois, também não compreendo como é que o Luís Filipe Vieira não é ouvido, como é que o Ministério Público... Mas essa é outra questão. É uma questão importante, disse a montante e a jusante. É uma questão importante, porque assim, o Luís Filipe Vieira diz primeiro que está com um problema de amnésia no hospital, que está no estrangeiro. É assim... O Luís Filipe Vieira tinha que ser chamado, porque é assim... Pois não, e é por isso é que eu te digo, o Estado de Direito... Magalhães Félix, desculpe lá. O Estado de Direito discute-se do princípio ao fim. E se eu acho que há um Estado de Direito que está a funcionar de uma forma inquinada no início deste processo, nomeadamente, estou-lhe a dar exemplos concretos, nomeadamente, não ouvir Luís Filipe Vieira, eu não posso dizer que depois da decisão final, que decorre também daí, não é? Mas pelo menos há uma coisa, uma construção. É que Luís Filipe Vieira não foi para Vigo. É uma construção. Mas é assim, uma mão não lava a outra. Magalhães Félix, por isso é que eu disse, ainda bem que fala de outros casos, porque se me pergunta a mim, se quer saber a minha opinião do Apito, depois podemos falar no fim. E, portanto, nunca me viu a mim a bater palmas por termos sido libados no Apito Dourado, nunca me viu a mim a regozijado com aquilo que aconteceu no Apito Dourado, portanto, eu falo lá à vontade, mas é que é à vontade sobre isto tudo. Para mim, a corrupção tem que ser combatida da esquerda à direita, do norte ao sul, do Benfica ao Porto, passando pelo Sporting, pelo Belenenses, ou outro qualquer. Nunca me verá, nunca me viu, nem nunca me verá, nunca me viu. E eu faço comunicação social há 15 anos, portanto é fácil. O escrutínio público, no meu caso, é muito fácil de fazer. Nunca me viu a defender corruptos em nenhuma circunstância. Não tenho dúvidas. Portanto, eu respeito o Estado de Direito, é uma decisão, está tomada, mas também tenho o direito de observar de como é que decorreu esta decisão. Justifica. Está bem, não está mal, Sérgio. Justifica que o Luís Filipe Vieira não tenha sido chamado a depor. Não, isso é outra coisa. É outra coisa, não. Isto é a mesma coisa. Não, mas isto faz sentido. O Etopeira, quer a minha opinião, opinião como benfiquista, deveria ter sido. Deveria ter sido. E vou-lhe dizer, aquilo que o Magalhães Félix comentou aqui, que fica aliviado, mas não fica satisfeito. Eu tenho ouvido muitos benfiquistas, que começaram lá por casa a terminar no trabalho, muitos benfiquistas a dizerem, a dizer exatamente a mesma coisa. Claro que é o clube do coração, ficam aliviados porque ninguém quer truculência dentro da sua casa, mas não querem também ver casos de corrupção e não querem ver este dano reputacional no seu clube. Essa é que é a verdade. E, portanto, também essa posição vou-lhe dizer que eu tenho ouvido muitas vezes. Não compreendo como é que isso acontece e, olhando para o país, aquilo que eu vejo, porque nós também temos que ver a árvore, também temos que ver a floresta. Aquilo que eu, olhando para o Etopeira, vejo é mais um crime sem criminoso. É uma coisa que aconteceu. Joana, a gente lê os mails, a gente vê estas situações, é mais um crime sem criminoso e vejo uns mandados. Não, mas falta uma coisa. Falta uma coisa aí, fundamental. Uma série de coisas já aconteceram. Há duas pessoas que se vão sentar. Joana, há duas pessoas que se vão sentar no banco dos réus. Iam acontecer, muitos processos iam acontecer. Alguém acredita que o Paulo Gonçalves agia de modo próprio? Que à segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo andava na veneta tomar estas decisões. Há duas circunstâncias. Eu quero terminar. É assim, relativamente a isto, aquilo que eu vejo com muita preocupação e até com alguma consternação é o seguinte: é uma promessa nestes últimos anos, uma promessa que pairou, nomeadamente, sobre a Procuradoria-Geral da República de fazer justiça em Portugal com os banqueiros, com os políticos corruptos, com os dirigentes de futebol corrupto, com o Bois, Betão e Bola, e no final do dia, possivelmente, vamos acabar exatamente tudo na mesma como a lesma. Quantos banqueiros estão presos? Zero. Mas, Joana, isso entronca noutra coisa. Entronca no problema da justiça, no problema seminal, genético da justiça portuguesa. Pronto, eu aí deixe-me que lhe diga o seguinte, vamos lá ver. O António tocou, de certa maneira, na questão. Vamos lá. Eu não gosto de dizer isto, que vou dizer agora, mas eu fui treinado ao longo de uma vida para não me deixar levar por emoções. Ou seja, eu tenho que ter uma obrigação especial, independentemente daquilo que eu penso, de avaliar as coisas de um prisma objetivo o mais alargado possível. E uma coisa é nós, enquanto comentadores, enquanto cidadãos, analisarmos o Benfica, analisarmos o Sporting, analisarmos o Porto e tal, e dizermos assim, ninguém acredita, diz muito bem,
Ninguém acredita, eu posso ter este juízo agora. Posso ter essa convicção pessoal, não é? Exato. Claro. Agora, eu não sou juíza. outra coisa, e aí fia mais fino, é um problema de consciência enorme. É nós estarmos a ser, nós costumávamos dizer até no nosso meio o seguinte, nós vamos para o inferno a cavalo das testemunhas. Quando a gente está a julgar uma coisa e a gente sabe, eu não lhe vou contar um caso que eu fiquei fora de mim, a gente sabe que há qualquer coisa que nos estão a escamotear, mas nós sabemos que está qualquer coisa a ser escamoteada e que não nos estão a contar a verdade. Agora, uma coisa é isso, eu desconfiar, é suspeita. Outra coisa é nós dizermos assim, mas eu tenho meios para... Isso é outra coisa, é muito difícil. Nós dizemos assim, casos políticos, banqueiros, isto, mas para condenar alguém, Joana, para condenar alguém é preciso... Não, só os portugueses é que ficam condenados. Não, mas ouça, esses ficaram condenados a pagar os desvarios, das corrupções, a Joana já leu no jornal, dos burlões, a Joana já leu no jornal, e estamos condenados. Estas notícias assim, mulher condenada à prisão efetiva por ter roubado 3 chocolates. E vê esta, e depois qual é a Vox Populi? A Vox Populi, estás a ver? Esses malandros, esses bandidos roubam uns milhões. E esta, por roubar 3 chocolates, foi condenada à prisão efetiva. Esquece-se de contar outra história. Qual é a outra história? É que o cadastro dela já roubou 100 vezes chocolates. E esta é que é a grande questão. Nós não podemos desculpar. Eu, por exemplo, ainda disse há dias. Nem sempre. Não, eu há dias dizia assim o seguinte: eu quando julgava, estava a marimbar fossem pretos, brancos, amarelos, pobres e ricos. Tinha que levar em linha de conta um conjunto de atenuantes e agravantes em função da condição especial de cada um dos arguidos, mas da minha parte... Mas o Sérgio está a dizer que a justiça portuguesa funciona bem? É isso que está-me a querer dizer? Acho que funciona bem. Pois eu acho que funciona muito mal. Eu acho que funciona bem. Compreendo que defenda a sua dama? Deixa-me só referir 2 pontos muito rápidos, são 30 segundos, como dizem na televisão. Mais especificamente na bola TV. A Joana disse que lhe parece óbvio, e essa opinião é perfeitamente lógica, que o que Paulo Gonçalves fazia ou mandava fazer fosse do conhecimento de pessoas superiores. Parece-me. Até pode ser que acontecesse. Não sei. Mas, atenção, uma coisa, como aliás a própria acórdão diz, não é? Uhum. Acórdão, não é? Também. Sim. Apesar de não ser nos joguetes. É um acórdão da relação. Diz que Paulo Gonçalves agiu numa ação favorável em favor do Benfica. Em nome do Benfica e dos interesses do Benfica, é o que lá está escrito. Mas não em nome do Benfica. Mas isso é uma questão jurídica. Sim. Ou seja, não é só para dizer o seguinte, suponha que eu tenho uma empresa e há um funcionário na minha empresa que pratica um ato que até pode beneficiar a empresa sem ser autorizado por mim, administrador ou proprietário. O Félix há bocado invocou o caso dos e-mails. O caso dos e-mails roubados, porque eles não são roubados, mas pronto, dos e-mails roubados, e o Francisco J. Marques, sentado no banco dos réus, quem é que está lá ao lado? O clube! Não está. É isso que está em recurso. É o que está em recurso. Está bem, mas está em recurso. Está em recurso. Vamos ver o que é que prova é que vai ser feita. Mas eu estou de acordo consigo. Mas qual foi a defesa que o Francisco J. Marques teve? Ele disse que... Isso foi o que ele disse. Isso foi o que ele disse. Não, foi o que ele disse e foi o que o juiz aceitou. Por isso é que tem recurso. Vamos ver. Já esse é de julgamento. Deixem-me trazer, tenho 4 minutos. Tenho aqui um tema que provavelmente só vamos... Mas isto já acabou, isto é topeira. Só vamos falar disto para a semana. Não, para a semana a mais. Vamos ver, a Espanha ganhou o campeonato do mundo de basquetebol e nós vimos as manchetes dos jornais espanhóis assim. A Marca, ou As, são os jornais de Madrid, o ABC também é um jornal de Madrid, um jornal de Andaluzia, o Diário de Cádiz, o Diário de Pontevedra da Galiza, o Diário Vasco do País Vasco também, o El Correio também do País Vasco, o Super Deporte é da Comunidade Valenciana, e depois chegamos aqui e vemos o Mundo Deportivo de Barcelona. Certo. Vemos o Sport de Barcelona também a fazer manchete. Vemos o El Periódico da Catalunha a fazer, na sua edição em catalão, e o Vanguardia também a fazer manchete com a vitória da Espanha. E o Sport U, que é o jornal mais independentista, também a dizer que fizeram história aqui a colocar a vitória da Espanha desta forma. A questão que eu gostava de suscitar, tem 1 minuto cada um, é
a Espanha está a mudar a percepção em relação à independência da Catalunha, porque isto, nos tempos mais acesos de independentistas, era absolutamente impensável que uma vitória da Espanha fosse manchete nos jornais da Catalunha. Eu acho que, posso, já que pode. hesitou, Não, aproveito. sim. Eu acho que uma das coisas do desporto é que, de facto, efetivamente, o desporto pode ser um símbolo nacional, pode unir, e falávamos disso aqui a propósito, na semana passada, a propósito da maior manifestação cultural portuguesa ser o futebol, na minha opinião, e embora o Estado português não aproveite nem tire o devido lucro, passa a expressão disso mesmo, e aqui aquilo que eu acho que a Espanha consegue fazer, consegue superar. Aliás, a Espanha tem uma capacidade esportiva, de facto, que é uma máquina impressionante, e uma das razões é porque o Estado espanhol aposta forte e feio justamente na formação dos seus desportistas. Basta olhar para aquilo que é a formação desportiva no desporto escolar em Espanha, desde pequeninos, desde a pré-primária, a primária, passando os 5, 6 anos, já estão todos envolvidos em atividades desportivas. É a sério, não é como a educação física cá em Portugal, que foi sempre considerada uma disciplina de segunda ou terceira categoria e até há pouco tempo passou a ser, depois emendaram a mão, mas deixou de contar para a média de acesso à universidade. Portanto, Espanha consegue efetivamente ter excelentes resultados esportivos em diferentes modalidades porque faz uma aposta fortíssima. Aglutina as nações que fazem Espanha. Aglutina, dá identidade, coesão e, portanto, fico contente que assim seja, porque é assim que tem que ser. É só duas notas muito breves. Tenho pena que a Argentina não tenha ganho. Não? Segundo, eu acho que no sucesso há uma tendência para esquecer outras coisas e há uma tendência ainda que artificial para a unidade. Mas eu, durante aquelas alturas das manifestações e do referendo, sim, depois talvez não valeu, não fosse tão enfático. vitórias da seleção espanhola, vitórias da seleção espanhola de futebol, tinham notas de rodapé nos jornais da Catalunha. Mas é uma boa questão e isto é uma alteração de paradigma. Tem havido, aliás, na manifestação que houve há dias em Barcelona, em vez de 1.200.000 estavam 600.000 pessoas. Era isso. Isto vem na sequência. Desfazer e aí vem ao encontro, enquanto nós portugueses temos um condão extraordinário de dar tiros nos próprios pés, como agora se vê com esta nova famosa investida a favor da regionalização, para criar novas cliques partidárias e coisas do género. E caciques. E caciques, exatamente. Me disse muito bem. Recaciques. Não, porque a nossa Digam tradição bem, é mas digam depressa, que estamos a acabar. A nossa tradição é municipalista. E isto vem ao encontro daquilo que o José Manuel está a dizer. Ou seja, os povos muitas vezes são tomados por loucuras em que esquece o essencial em favor do secundário. A Espanha é uma multiplicidade de nacionalidades. E o segredo da Espanha está precisamente, como a Joana disse, consiste através das descentralizações. Investem no desporto, na cultura, em matadárias, e isso é que dá força à grande Espanha. O segredo está na massa. Mas isto é uma das coisas boas do desporto. São conversas como estas que dão força aqui à Tribuna de Honra e à Bola TV. Foi um prazer, nós voltamos na próxima segunda-feira. Tenham uma boa semana.